Pessoal do Facebook, sejam todos bem-vindos. Podem utilizar o espaço de comentários aí, deixar aí o seu pedido de oração, que Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, estamos expondo a carta aos Efésios. É uma série de exposição, um livro de quantos capítulos? Livro de 6 capítulos. 6. Estamos chegando na metade. E dentro da série chamada Uma Carta para a Família Gloriosa de Deus, nós abrimos uma minissérie. Que minissérie é essa? Quem se lembra? Os Mistérios da Graça. Serão 3 encontros que nós estamos tratando do mistério da graça. Primeiro encontro foi domingo passado. Que falamos sobre os zeladores de Deus. Vocês se lembram disso? Os zeladores de Deus. Agora vamos tratar do mistério revelado. O mistério revelado. Vamos lá. Então, Efésios capítulo 3, versículo de 1 a 6. Vamos ficar em pé para ler Efésios capítulo 3, versículo de 1 a 6. A palavra de Deus nos diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Até aqui a palavra, podeis assentar. Eu não passei, né? Vocês me perdoem. Vocês tinham que ter avisado assim. Liguei. Então, o tema de hoje é o mistério revelado, meus irmãos. Revelado. A série é o mistério da graça. Então, o tema de hoje é o mistério revelado. Ok? Meus irmãos, quem aqui já comeu Kinder Ovo? Só 2, 3, 4 pessoas. Kinder Ovo. Kinder Ovo é um chocolate que você tem o quê? Uma surpresa. Mas nunca ninguém sabe o que se tem lá dentro. Não é verdade? É um chocolate gostoso, maravilhoso, que você abre, você come. Lá dentro tem um brinquedo. E é sempre um mistério. Você nunca sabe que tipo de brinquedo vem. Pode ser que venha um PlayStation 5. Pelo preço vem um PlayStation 5, quem sabe, né? Mas é sempre um mistério. Meus irmãos, domingo passado vimos que a graça age de forma misteriosa. De que forma? Pegando pessoas mortas e transformando essas pessoas em zeladoras do reino, porteiros do reino, porteiros da graça. Então Paulo está dizendo que ele foi convocado para ser o dispenseiro, o guardião da graça. Ser um dispenseiro envolve, então, entender que Saulo estava morto em seus delitos e pecados. A graça atingiu a vida dele, vivificando e tornando-o um zelador do reino. E não só isso. O que ele faz a partir de agora? Ele compartilha a bênção da graça, fazendo com que outros se tornem o quê? Zeladores. Por quê? Porque eles têm agora o poder. Que poder é esse? A palavra de Deus
sendo iluminada pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, todos vocês podem abrir a porta. Como? Pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. Hoje vamos continuar desvendando a ideia do mistério da graça. Tudo bem? Agora, olha só. Atualmente, a palavra mistério, ela é muito estranha para nós. Não é verdade? A palavra mistério, nos chama, a palavra nos chama a atenção. É gostoso assistir um filme de mistério. E a Bíblia também utiliza a palavra mistério. Vejam só, meus irmãos, como é interessante. Em Minas Gerais, uma cidade chamada São Tomé das Letras, é uma das cidades mais cheias de coisas inexplicáveis. Como, por exemplo, há uma lenda que lá existe uma caverna, que se você entrar nessa caverna, aparece em Machu Picchu. Machu Picchu, um outro local, lá perto da Cordilheira dos Andes. Bem longe. Lá também existe uma ladeira chamada Ladeira do Amendoim. Lá os carros desligados sobem sozinhos as ladeiras. Ninguém sabe explicar. Parece um mistério. Diante de tudo isso, tanto da lenda do portal, como dos carros que sobem, nós chamamos isso de mistério. Por quê? Porque nós entendemos mistério como uma palavra carregada de coisas inexplicáveis, de coisas ocultas, de coisas desconhecidas, de coisas incompreensíveis, de coisas inexplicáveis, até esotéricas, não é verdade? Até esotéricas. Então, acreditamos que mistério também é algo que não pode ser dito, tem que ser segredo. Eu lembro uma vez de uma profetisa que chegou perto de mim, numa festa, e disse para mim: eu tenho um mistério de Deus para você, mas eu não posso te revelar agora. Porque se eu te revelar agora, você não compreende e então não vai acontecer. 10 anos se passaram, encontrei ela numa outra festa e perguntei: lembra do mistério de Deus para a minha vida? E agora, você pode me contar? Já se passaram 10 anos. E ela disse para mim: eu esqueci. Então, meus irmãos, mistérios. Por isso o mistério chama atenção, carrega esse conceito de ser algo esotérico, misterioso, enigmático, confidencial. A pergunta que temos que fazer é: Paulo entende mistério dessa mesma forma que nós hoje, no século 21, entendemos? Será que a mesma palavra mistério, o seu conceito é o mesmo de hoje em dia? Até porque, meus irmãos, olhem comigo aí no verso 3, ele utiliza aqui a palavra, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. No verso 4 também ele utiliza a palavra mistério, e no verso de número 9 ele também utiliza a palavra mistério. É mistério para todo lado. Será que Paulo entende mistério da mesma forma que nós? Então, meus irmãos, em resumo, o que vamos ouvir de Deus hoje? E hoje está rápido, por causa do calor, está rápido e sintético. Se você piscar, perdeu. Em resumo, a palavra de Deus diz assim, o que a gente vai tratar. Mistério é o eterno conselho de Deus, que estava oculto ao mundo, mas foi revelado e cumprido na cruz do Senhor da glória, e que traz consigo a glorificação dos crentes, e isso inclui os gentios. Mistério é o plano de Deus que estava oculto, agora foi revelado, e isso inclui os gentios. Isso que vamos ver de forma resumida em 2 pontos. Primeiro ponto: o mistério da graça é revelado. Vamos voltar. Ficou ruim aqui, né? Vamos voltar, vamos ler esses versículos de novo. Leia comigo.
Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações, vejam, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Até aí, meus irmãos, até o versículo 5. Até o versículo 5. Antes de prosseguirmos, meus irmãos, vimos que mistério tem a ver com algo desconhecido, tanto na palavra de Deus como hoje. Algo que ninguém conhecia, algo que não estava revelado, algo que não estava revelado. Agora, a nossa compreensão de mistério vai além. Não é somente algo que não estava revelado, mas é algo esotérico, misterioso. É algo que é dado a alguns apenas. Você tem o poder de abrir a chave do conhecimento. Isso é o que o mundo entende hoje sobre mistério. Mas não é isso que Paulo entende. Não é isso que Paulo entende. Como eu disse para vocês, a Bíblia entende mistério como algo que estava com Deus e foi revelado. Algo que estava escondido e veio à luz. Algo que não era para vocês saberem, mas no momento certo, Ele trouxe à luz para que vocês soubessem. Vejam aí o versículo 3. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Meus irmãos, a primeira coisa que vocês têm que entender é que o mistério de Deus, ele é revelado. Ele é escrito. Ele é trazido à luz. As pessoas precisam saber. É por isso que no culto a gente se expõe doutrinariamente com os nossos símbolos de fé, para que todos entendam. Paulo, o zelador de Deus, então recebe uma revelação, ou melhor, uma informação que antes ninguém tinha recebido. Ninguém tinha recebido. Paulo recebeu. E o que Paulo faz com essa informação? Retém para si? Vende? Faz uma comunidade secreta com aquilo ali? Não. Ele escreve, como escrevi há pouco e de forma resumidamente. Veja o interessante, meus irmãos. Deus resolveu compartilhar mais do seu santo plano conosco. Ele resolveu compartilhar conosco mais do seu santo plano que estava escrito desde a eternidade. Era mistério para nós? Sim, porque ninguém sabia. Não era porque ninguém sabia como se alguém soubesse um pouquinho. Era desconhecido. Ninguém tinha tocado nesse assunto. O que foi revelado para Paulo era novidade. Mas é uma novidade inspirada. Entendam isso. Essa revelação é uma revelação inspirada. Ela entrou na palavra de Deus. Ela se concluiu. Ela não é... nós não recebemos mais revelações inspiradas. Ela foi concluída. Então veja. Paulo recebe então um mistério. Era mistério porque era desconhecido. Ninguém na terra tinha aquela informação ali. No entanto, no eterno propósito de Deus, Deus já havia determinado que num dia, para uma determinada pessoa, Ele revelaria parte do seu valioso plano, parte da sua ação. E Ele escolheu nada mais, nada menos do que um matador de cristãos. Olha só que interessante. Quem era Paulo?
Paulo era um homem morto em seus delitos e pecados, que desconhecia Cristo, foi alvo de Cristo, foi tornado vivo, e Deus resolveu compartilhar com ele parte do seu plano. Parte do seu plano. Meus irmãos, entendam, na Bíblia não existem mistérios místicos, esotéricos ou verdades divinas reveladas somente para alguns. Porque se fosse assim, Paulo agiria de outra forma. Então, seguir uma senhora que se diz ter um conhecimento específico de Deus, ou que ela tem informações do céu, ou que ela tem informações do inferno, é ir contrário à vontade de Deus. Que a vontade de Deus era para que Paulo escrevesse, publicasse e enviasse para as igrejas. Tanto é que chegou hoje. Então, meus irmãos, praticar esse tipo de coisa é andar de forma contrária à palavra de Deus. E qual é o nome, meus irmãos? E qual é o nome do mistério de Paulo? Vamos perguntar para a palavra de Deus? Versículo 4. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Qual é o nome do mistério? Qual é o nome do mistério? Esse mistério que foi revelado tem um nome. Qual é o mistério? Mistério de Cristo, meus irmãos. Cristo. O nome do mistério era Cristo. A revelação que Paulo recebeu no caminho de Damasco era de natureza extraordinária. Algo que não acontece ou acontecerá com outros da mesma maneira. Foi única. Foi para ele, recebendo-a, essa revelação, Paulo foi fiel a ela até o dia da sua morte. Ao receber a revelação, o mistério, Paulo foi fiel àquilo até o dia da sua morte, porque era o mistério de Cristo, meus irmãos. Quando Cristo é revelado para você, quando você é exposto à glória de Cristo, temos que fazer como Paulo, ser fiel até a morte. Até a morte. E novamente, meus irmãos, o que Paulo faz? Quando ledes, podei compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Ele escreve de tal maneira que para que vocês pudessem compreender. Do que adianta eu falar várias informações se vocês não conseguem compreender? E Paulo pega aquele mistério que antes era revelado, traz à luz de forma possível compreensão. Então o nome, meus irmãos, é Jesus Cristo. O mistério de Deus agora é revelado, Cristo Jesus. Isso quer dizer que o mistério que antes havia sido prometido no Antigo Testamento foi consumado na cruz e agora ele está sendo proclamado. Isso quer dizer também, prestem atenção aqui, isso quer dizer que cristianismo é o povo da luz. É um povo da luz, meus irmãos. É o povo da luz. Cristão não anda em sociedades secretas, porque Paulo não anda em sociedades secretas. Paulo não tem comunhão com sociedades secretas, porque toda a revelação que ele tem, ele a expõe. A palavra de Deus é luz para os povos. O cristão não anda em conluio com esse tipo de coisa. E a nossa história, meus irmãos, por algum tempo foi marcada por essa comunhão. Por algum tempo a nossa igreja presbiteriana aceitava
e tinha compromissos com a maçonaria. Até que nós rompemos com isso. Voltamos para a palavra de Deus. Porque somos o povo da luz. Somos o povo da luz. Nós temos uma ferida na nossa história. Ela é bonita, a história presbiteriana do Brasil, mas tem feridas também. Por isso que é sempre voltando para as Escrituras. E foi por isso que nasceu uma igreja chamada Igreja Presbiteriana Independente. Porque nós aceitávamos. E hoje, graças a Deus, não mais. Porque somos um povo da luz. Veja, meus irmãos, ele aceita o Evangelho, ele expõe o Evangelho, ele aceita a revelação e leva a revelação para que todos pudessem compreender o discernimento do mistério de Cristo. Sabemos agora qual é o nome do mistério, sabemos qual é a ideia do mistério, mas agora do que trata o mistério? Do que trata o mistério? Nosso segundo e último ponto. O mistério da graça é a promessa de que os gentios também são filhos de Deus. O mistério da graça. O mistério da graça é a promessa de que os gentios também são os filhos de Deus. Versículo 6. Olha o que ele vai dizer. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Paulo está dizendo que o prédio chamado cristianismo está sendo levantado. Lembra, a gente não pode desconectar esse texto dos outros. Vocês se lembram aí que Paulo falou que quem é a pedra angular? Então, Paulo está desenhando, construindo um prédio. Qual é a pedra de esquina? Cristo. Qual é o fundamento? Os apóstolos e profetas. Por quê? Porque eles falaram sobre Cristo. E quem são os tijolos? Judeus e agora os gentios. Meus irmãos, que notícia maravilhosa! E nós não aceitamos como deveríamos aceitar. Essa é uma notícia maravilhosa. Isso quer dizer que você agora pode ser chamado de irmão com Cristo. Isso quer dizer que os gentios fazem parte da herança do reino. Isso quer dizer que o povo brasileiro foi incluído. Isso quer dizer que não é mais só os judeus. Tem uma linha, meus irmãos, que coloca os judeus numa categoria acima do normal. A palavra de Deus não faz isso. A palavra de Deus tem um único povo. Tem uma linha que diz que são os judeus e a igreja. São dois povos. Meus irmãos, a palavra de Deus não diz isso. Diz que somos o quê? Membros de um corpo, co-participantes da promessa de Cristo. De Cristo. Vejam que revelação, meus irmãos. Os gentios, eles ansiavam por isso, para saber se um dia poderiam fazer parte, porque eles eram excluídos. Eles tinham um local próprio para adorar a Deus. Se um judeu era pego perto de um gentil, ou casado com um gentil, era então a condenação até de morte. Os gentios querendo adorar a Deus sem poder. Mas chegou o dia em que você, meu irmão, isso é uma informação para você, que isso alimente a sua alma, porque se isso não tivesse acontecido, você não iria ter acesso a Jesus. Se isso não tivesse acontecido, meus irmãos, se essa revelação não tivesse acontecido, se Pedro não tivesse visto aquela revelação, se Atos 15 não tivesse acontecido, você não estaria aqui hoje. Entenda isso. Você foi incluído. Não só incluído, você agora é co-herdeiro. Co-herdeiro do quê? Co-herdeiro do quê? Da vida com Cristo, da graça. Assim como os judeus que creem em Cristo, judeus e gentios que foram salvos por Cristo,
São um único povo e co-herdeiro com Cristo. Meus irmãos, é por isso que eu fico nervoso quando eu vejo igreja separando o pobre do rico, do bonito, do cheiroso, do fedido, do não sei o quê, do negro, do branco. Eu fico nervoso porque, meus irmãos, acabou, não há separação no povo. Nós não podemos separar aquilo que Cristo uniu. Você não pode ser o agente de Satanás. Você tem que amar até os seus inimigos. Por que a igreja está separando, fazendo igual Corinto? Não, quem trouxe mais comida na ceia, senta aqui, os que não trouxeram mais para lá. Meus irmãos, a mão de Deus pesou naquela igreja. Nós não podemos discriminar um catador de latinha. Da mesma forma como nós não podemos bajular um fazendeiro rico. Porque na mesa do Senhor, todos são pecadores carentes da graça do Senhor. Todos são carentes da graça do Senhor. Funções diferentes, mas a mesma essência. Isso revela o quê? A Trindade. Você tem dinheiro para cuidar daquele que está lutando. Não é aquele preguiçoso que se diz vítima, mas é aquele que está lutando para sobreviver. Ajude-o. Ajude-o. Porque Cristo fez isso. Cristo desceu da sua glória para que você pudesse ter vida. E Ele estendeu a promessa até que as migalhas da mesa pudessem cair para você hoje. Co-herdeiros do que, meus irmãos? Co-herdeiros de Cristo Jesus, de uma herança eterna. Não há um povo mais importante do que o outro. Ambos em Cristo são herdeiros, são amados. E aquele povo de Éfeso experimentara isso aqui. Aquele povo já sentia a paz que excede toda a alma. Aquele povo já experimentava a presença do Espírito. Aquele povo já experimentava o perdão. Aquele povo já experimentava as bênçãos que fluíam do trono vitorioso da graça. Meus irmãos, a nova aliança por meio do sangue do Cristo do Calvário fez com que os gentios pudessem participar da herança, da mesa, da eternidade, da comunhão, da glória, da vida com Deus, de todas essas bênçãos. Isso é para você. Se você não sair daqui alegre com Deus, você tem problema com a sua salvação. Você tem problema, meus irmãos. A salvação é tudo que Deus poderia te dar. Não é carro, não é lancha, não é cura, não é nada. Mas era isso aqui, essa promessa que um povo aguardava desesperadamente. E o que hoje a igreja faz com isso? Suprime, tenta diminuir. A salvação é uma bandeira que diz que você agora faz parte do povo de Deus. Meus irmãos, as igrejas estão falando, esqueça a salvação, vamos fazer o voto do dinheiro, vamos fazer o voto da campanha de não sei o quê. Se você tem a salvação, você tem tudo. Entenda isso, tudo. E essa promessa não é mais uma promessa somente, é a promessa que te inclui, que te incluiu, porque você não estava incluso. Agora você está. Agora Paulo pode dizer que eu sou o apóstolo dos gentios. Esse é o grande mistério, meus irmãos, que em outras gerações não foi manifestado. Não era manifestado a homens nenhum. Como foi revelado agora, através do Espírito Santo. Ele revelou os seus santos apóstolos e profetas. Diz o verso 5 e 6.
no verso 5, Ele revelou aos seus santos profetas agora, aos seus apóstolos, que em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, nós fomos incluídos na graça. A graça agora avança para cima de nós. A graça avança para cima de Aruanã. Precisamos declarar essa graça maravilhosa. Esse mistério que estava oculto até a vinda de Cristo e a sua revelação é então por meio de Paulo comunicado ao mundo. Nós não podemos reter essa informação, meus irmãos. As pessoas precisam saber a salvação para gentio, a salvação para você, a salvação para você. Volte-se para casa. Olhe, você foi incluído. A salvação, meus irmãos. Esse mistério que estava oculto agora é revelado por intermédio do Evangelho. Essa união com Cristo se tornou possível. Sem o Evangelho, meus irmãos, entendam, e eu começo a concluir, a inimizade permaneceria. Sem o Evangelho, sem essa inclusão, você seria inimigo de Deus até agora. A ira de Deus estaria sobre a sua cabeça. Você não saberia o que fazer. Sem o Evangelho, o que você vê é competição. Competição nas igrejas, dentro da igreja, dentro do ministério. Por quê? Porque sem o Evangelho só tem traição e mentira. Quando o Evangelho está no pedestal, meus irmãos, há inclusão, há amor, há redenção. E nós, os gentios, fomos incluídos. Com o Evangelho, todas as barreiras são desfeitas, pois um novo convertido aprende que nenhum pecado deve ficar sem o perdão. As barreiras são quebradas. Se você se converteu, você sabe o tamanho do seu pecado. Os gentios agora começam a pedir perdão. Perdão aos judeus. Abraçar os judeus. Os judeus se abraçam com os gentios. E quem eram os gentios? Todos aqueles que não eram judeus. Amor. Aprende, então, que não podemos ofender uns aos outros. E essas ofensas que antes haviam sido cometidas encontram perdão em Cristo Jesus. Meus irmãos, o grande mistério não é esotérico. O mistério não é escondido. Não é uma seita secreta. É a vontade de Deus revelada. E a vontade de Deus de hoje para nós é: você foi incluído no plano da salvação. Como? Se você se arrependeu dos seus pecados e ama Jesus Cristo, ama esse livro, ama o Evangelho, somente o Evangelho. Por isso, meus irmãos, não caiam nessa conversa de acreditar em mistério de Deus por aí, mistério que ainda não foi revelado, o profeta que foi ao inferno, Deus da revelação que manda um anjo para te mostrar uma coisa que não estava na Bíblia. Meus irmãos, Deus já revelou tudo para a nossa fé. Você foi incluído. Então, qual era o mistério? O nome do mistério é Jesus Cristo. E o que Ele quis nos comunicar? Que você, um gentio, no século 21, fazia parte e faz parte dos planos eternos de Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que você possa se apropriar dessa verdade. E que a sua ansiedade, sua tristeza, sua depressão possa ser expulsa, exorcizada com o grande mistério revelado que Jesus Cristo te incluiu, te ama, te leva até o Pai, através do Espírito, para ser amado eternamente por Ele. Abrace isso, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos orar? Vamos ficar em pé? Quero agradecer ao povo da internet, Jorge Lucas, estamos com saudade, meu irmão. Venha participar de um culto conosco. Temos orado por você, viu? Um abração.